Dividida. Alô você, amigo, amiga, ouvinte do podcast Dividida. Estamos chegando com mais um episódio. Esse ano a gente tem Eurocopa por causa do Covid, né? A Eurocopa vai ser esse ano por causa da Covid, era para ter sido ano passado. E essa semana a gente vai dar um panorama legal para você, faltando aí um mês mais ou menos para começar a Euro. A Euro começando dia 11 de junho. Para você poder acompanhar aí, para você já ir se preparando de como vai ser esse torneio, o segundo torneio mais importante de seleções do mundo. Aqui comigo tá o Vinícius Bringel. Como é que vai, Bringel? Fala, Milani. Fala, pessoal. E a ideia, né, da UEFA para essa Euro era, na verdade, celebrar os 60 anos, né, da primeira edição que aconteceu, claro, em 1960, que foi vencido pela União Soviética, e era fazer não em uma sede fixa, né? A ideia era fazer uma Euro pan-europeia. Então, para isso foram selecionadas várias sedes, muitos países, um estádio em cada país. Ia ser um negócio bem legal. A Covid atrapalhou muitos desses planos, tanto de candidatura, né, de alguns países, quanto atualmente na hora deles selecionarem os estádios dentro dos países. E no fim das contas foram selecionados aí então são 11, né? Acho que são 11, 11 sedes para os jogos desse ano. Os estádios são Wembley em Londres, Roma vai ter o Estádio Olímpico, né? O Estádio Olímpico de Roma, a Allianz Arena em Munique, o Estádio Olímpico de Baku no Azerbaijão, o Krestovsky, Estádio Krestovsky em São Petersburgo, na Rússia, a Puskás Arena em Budapeste, Estádio Olímpico de La Cartuja em Sevilha, a Arena Nacional de Bucareste na Romênia, a Johan Cruyff Arena em Amsterdã, o Hampden Park em Glasgow, na Escócia, e o Parken Stadium em Copenhagen, na Dinamarca. Muitos desses estádios são casa dos seus selecionados nacionais, né, como é o caso, por exemplo, do Hampden Park, da Arena Nacional e da Arena Puskás de Budapeste. E uma coisa que chama atenção para a gente que acompanha futebol, né, para a gente que está assistindo futebol aí há bastante tempo e que provavelmente vai achar estranho, é que vai ter público, né? A ideia da organização era ter público nesses estádios, por isso houve muita discussão. O estádio Aviva em Dublin, na Irlanda, foi cortado da lista final por causa disso, porque os organizadores do país não deram garantia de que poderia ter público nos estádios. Também por isso, na Espanha, o estádio vai ser em Sevilha, né? Vai ser o Estádio Olímpico de La Cartuja, e não o San Mamés em Bilbao, porque a prefeitura de Bilbao não permitiu que se tivesse público. Então a gente vai ter público acho que em todos os jogos. A ideia é ter público em todos os jogos. Em Budapeste, na Puskás Arena, é o único estádio que está habilitado, segundo as autoridades locais, tá? A ter a capacidade completa de seus espectadores. São 615 lugares com protocolos de segurança muito rígidos, ou pelo menos é o que diz de novo a organização. É o único estádio que vai ter a capacidade máxima de espectadores. Baku e o estádio de São Petersburgo, na Rússia, a expectativa é que tenham pelo menos 50% dos espectadores permitidos dentro do estádio, né? E aí a gente está falando de mais ou menos 34 mil pessoas em cada estádio, é muita gente. Depois disso tem praticamente todos os outros têm pelo menos 25% da sua capacidade permitida, podendo subir ainda essa capacidade dependendo de como estiver a situação da Covid, né? A situação dos casos durante o torneio nesses países. Brinjal, vamos, só para dar uma batidinha de papo rapidinho, o que você acha disso? Você acha que tá cedo? Você acha que é uma boa ideia ter esse público nessa hora, assim, da pandemia?
Então, é que é meio complicado a gente dizer em que estágio está a vacinação e como funciona as restrições que cada país impõe, né? A gente não, pelo menos eu não tenho conhecimento total de como eles estão fazendo isso em cada um desses países. Como eu estava olhando aqui em Baku, vai permitir 50%, mas não vai permitir espectadores estrangeiros tirando das seleções que vão jogar naquele estádio. Então, por exemplo, sei lá, Holanda e Alemanha jogando lá, não pode ter outros espectadores além de torcedores holandeses ou alemães. Que beleza, você evita um pouco, mas não muda o fato de que você vai trazer um monte de gente de dois países diferentes No seu para o mesmo país, né? local. É, então é complicado. E por mais que falte um mês, e pode desenvolver um pouco mais a vacinação, mas não vai chegar num nível de que está tudo estabilizado. E mesmo se você coloque muita restrição a ponto de criar um controle que não, que não crie esses surtos do Covid, eu acho que cara, é basicamente impossível você fazer algo desse nível. Porque você está lidando com seres humanos, cara, de culturas diferentes e povos diferentes. Para você impor algo desse tamanho, eu acho que é quase possível. Mas eu não sei se isso é por uma pressão política que a UEFA vem sofrendo por conta desses países, uma pressão de querer que abram as portas e por conta de renda e tal, também do espetáculo da partida, que também perde um pouco da graça sem o torcedor, né? Mas, cara, não seria o que dizer. Se aqui eu já acho bizarro ter algo desse tipo, mano. Eu não É que sei. aqui o negócio é complicado, né? Que o negócio é bem complicado. Né? Tem dois desses países, né? Aliás, não, dois. Isso, dois desses países que vão sediar os jogos e que não tem países disputando essa fase da Euro, né? O Azerbaijão e a Romênia não têm países, as seleções nacionais não vão disputar a fase final da Euro. Os jogos de Baku serão do grupo A e os jogos em Bucareste serão os jogos do grupo F. Então, falando do grupo A, como é que ele tá aí, Brinjal? Então, o grupo A é o grupo da Turquia, Itália, Gales e Suíça, né? É o grupo que, pelo menos a gente vai tentando dar uns destaques aqui de cada uma das seleções, conforme a gente vai passando pelos grupos, e tentar falar um pouco da campanha, que cada um pode esperar dessas equipes, né? Mas a Turquia é uma seleção que, durante a fase classificatória, teve 7 vitórias, 2 empates e uma derrota, com o artilheiro sendo o Tosun. E a melhor campanha deles na história foi a semifinal em 2008. O técnico da Turquia é o Şenol Güneş, que ele está passando pela segunda vez pela seleção turca. Ele foi o cara que chegou na semifinal da Copa de 2002, que eles ficaram em terceiro lugar. Ele é um cara que já foi multicampeão pelo Trabzonspor, pelo Beşiktaş, e ele voltou para a seleção em 2019. Então, é um time que vem fazendo uma campanha muito interessante, principalmente também na classificatória do Mundial também, que está num grupo pesado e está com 3 vitórias. Não, 2 vitórias e um empate, que está no grupo de Holanda, Noruega, Montenegro. É um grupo fortinho e está com grande chance de passar. E um dos principais caras que a gente conhece assim, né? É querendo ou não, essas equipes mais, digamos, secundárias da Europa, que não são as mais tradicionais, elas têm alguns caras que destoam e conseguem chegar a grandes clubes europeus, como o Çalhanoğlu, que joga no Milan, o Sürku, o zagueiro do Leicester. Do Leicester. São caras que têm um destaque já faz tempo. O Çalhanoğlu já tem passagem pelo Leverkusen, né? É o cara que sempre fazia os gols de falta. Mas o principal destaque desse time, eu acho que de uns tempos para cá, que a gente pode esperar que chegue em melhor nível ali na Euro, é o Burak Yılmaz, que é o cara que vem simplesmente destruindo a Ligue 1 pelo Lille. É um cara que muita gente conhece, é um cara folclórico, é aquele cara que já passou por 200 equipes no mesmo país, fez uma caralhada de gol, mas é sempre um cara que tá sempre ali. E ele nunca tinha saído para um outro país europeu e agora, nessa última temporada, ele foi pro Lille, né?
E o Lille tá liderando a liga, né? Falta 2 rodadas até hoje, dia 13 de maio. Falta 2 rodadas, tem um jogo no domingo e mais um no próximo domingo. E o Lille tá com 3 pontos na frente do PSG. E ele é um cara que vem destruindo nos últimos jogos, que é simplesmente inesperado. É um cara que é super veterano, 35 anos, e ele tá basicamente fazendo a melhor temporada da carreira dele. E meio com uma curiosidade assim, a Turquia se classificou para 5 das últimas 7 Euros e por ser uma equipe aqui agora mudou o formato da Euro, né? Ela tá se abrindo mais, mas uma equipe que não era tão tradicional, ela tem uma presença constante ali, né? Exatamente, né? Por não ser um país que tem assim uma liga tão forte, né? A gente costuma, as principais seleções geralmente vêm de países com ligas fortes. A Liga da Turquia acaba não sendo uma dessas ligas mais fortes. É um país que vem tradicionalmente incomodando aí nos últimos campeonatos europeus. O time do grupo, a Itália. A Itália se classificou para a Euro dessa temporada, né? Para a Euro 2020. Inclusive a Euro vai chamar Euro 2020, tá? Eles escolheram não mudar o ano no nome oficial, vai ficar mesmo Euro 2020, mesmo sendo em 2021. A Itália também está no grupo A, a Itália se classificou com um recorde perfeito. Foram 10 jogos e 10 vitórias para os italianos no grupo de classificação. A Itália vem numa renovação muito importante e muito interessante que vem sendo feita depois de falhar miseravelmente para se classificar para a Copa de 2018, o que eu, Guilherme, pessoalmente considero um vexame. Para a classificação da Copa de 2022, que já está rolando, como o Brinjal falou, a Itália está em primeiro, num grupo que tem Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Tem 3 vitórias em 3 jogos, então parece que está muito bem encaminhada essa geração aí para pelo menos manter a presença dos italianos no cenário das grandes competições. O artilheiro da eliminatória foi o Belotti, com 5 gols. A Itália tem um título de Euro, né, em 1968, tem 2 vices, que eu estou lembrando de cabeça, França contra a França em 2000 Espanha em 2012. Na última Euro eles perderam nos pênaltis para a Alemanha por 6-5. O Roberto Mantini, que é o atual treinador, conseguiu trazer, né, uma boa mescla de jovens, de jogadores um pouco mais experientes, e estão dando um gás novo para essa seleção italiana, né, Bengel? O jogador principal ali, que acho que talvez seja o mais conhecido, é o Verratti, meia do Paris Saint-Germain. É um ótimo jogador, é um cara que bate um pouquinho demais, mas assim, é uma experiência que é um cara que a liderança e a experiência contam bastante num elenco, principalmente que tem bastante jogadores jovens, né? Como você disse, eles já estão numa fase de renovação por conta dessas falhas no passado mais recente, né? De não classificar para a Copa, de ir mal em campanhas europeias. Então, meio que deu uma forçada nessa renovação. E sem falar que assim, não foi para a última Copa de 18 e nas últimas 2 Copas, nas Copas anteriores 14 e 10, a Itália foi eliminada na primeira fase, tanto no Brasil quanto na África do Sul. Agora, em quem que a gente pode ficar de olho nessa seleção? É uma geração muito interessante. O futebol italiano vem crescendo de uma forma muito, muito legal. A Liga Italiana vem crescendo bastante, então isso faz com que surjam jogadores muito bons. Então a gente separou alguns jogadores aqui, como principalmente jogadores de meio campo, né? O Barella, o Tonali, o Locatelli, o Sensi. O Chiesa não é exatamente o meio campo, ele é mais um ponta, né? É um ótimo jogador. O Chiesa tá na Juventus, né? Salvo engano, né? O Barella e o Tonali, se não me engano, são da Inter. Não, o Tonali do Milan. O Tonali é o do Milan, isso. O Sensi é o da Inter, eu confundo os dois. E tem também o Locatelli. São muitos jogadores para uma área do campo só, que é a área de meio campo, mas são muitos jogadores talentosos. São caras assim que muito em breve podem estar buscando espaço nos principais mercados do mundo. E aí a gente fala dos times de hoje, primeiro escalão, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, coisas assim. São jogadores que vão movimentar muito dinheiro ainda na carreira deles e que podem fazer um barulho interessante aí
pela seleção italiana nessa próxima Euro. Tem Além. o... Pode falar, perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia citar também aqui que o Donnarumma, né? O Donnarumma também que é o goleiro do Milan, ele não chega, não é uma promessa, né? Mas ele é um goleiro que surgiu, sei lá, com 17 anos, pegando um absurdos no Milan. Então já é uma realidade. Muito se previa quem seria o herdeiro do Buffon, né? Falaram no Perin, falaram no Merê, falaram em muita gente aí. Mas o Donnarumma surgiu que nem um cometa, cara, e hoje ele é o goleiro titular da Itália. E parece que a Itália vai passar aí uns 40 anos tendo dois goleiros principais como titular, né? O Buffon e o Donnarumma. Acho que um destaque que a gente pode fazer de ter jogadores jovens assim, como o Donnarumma, que é uma opção muito segura já no gol e que deve fazer uma contribuição muito boa para a equipe na competição. É um cara bem sólido, por mais que tipo, ele tenha alguns problemas extra-campo por conta de personalidade, por conta do seu agente, mas isso não é problema do Milan, né? A Itália não tem nada a ver com isso. Eles vão continuar tendo ele por um bom tempo, né? Mas Consegue vender ele para outra seleção, né? se conseguisse, o Raiola ia tentar tirar o dinheiro dali, né? Mas seguindo aqui o grupo, o próximo time é o País de Gales, né? Que passou pela classificatória com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E por mais que Gales não é um time muito tradicional, tem alguns talentos de destaque nos últimos anos, que vem evoluindo um pouco mais, só que deu uma quebrada no desenvolvimento desse time por conta do problema do Giggs, né? Que o Giggs era o técnico da seleção de Gales até agora, sei lá, um mês atrás. Só que Março, ele né? teve. Só que ele teve aquele problema criminal, sei lá, não sei como explicar isso. O cara se envolveu com. Foi acusado, né, de agredir, se não me engano, duas meninas. E ele foi suspenso do cargo. E agora quem tá como interino é o Robert Page, que veio para cobrir essa mancada do Giggs. E por mais que ele seja como técnico, um cara novo, ele tem muito respeito do pessoal ali dentro da seleção, né? Tirando o Bale, tem alguns outros caras jovens, como o Ampadu, o Daniel James do Manchester United. Só que é um time que não tem o que dizer assim dessas seleções mais novas, né? Elas não têm tanto poder de fogo e não tem muito o que você esperar delas. É mais uma questão de fazer uma boa campanha como um trabalho de equipe. Mas, Gales não tem que rezar pro Bale não se machucar e é isso aí. Gales acho que briga ali pela terceira vaga, dependendo do resultado ali de outros terceiros lugares, né? Deve brigar por essa vaga aí. Mas assim, é uma seleção que vem com um resquício da seleção de 2016, somado com alguns jovens que não, assim, que são mais projetos do que efetivamente jogadores que podem contribuir com que você esperaria que assumissem um protagonismo nesse tipo de palco, Sim. né? Então vai cair no colo do Ramsey de novo, carregar esse time aí, se ele não se machucar, né? O que é difícil. O quarto país desse grupo A é a Suíça, né? Suíça que vem se tornando figurinha carimbada nas últimas competições europeias, né? E também nas competições mundiais. Venceu 5 jogos dos 8 que disputou no grupo de classificação. Lembrando que a Europa tem um número meio irregular assim de país, então tem grupo que tem 4 times, tem grupo que tem 5 times, por isso dá uma divergência no número de jogos. Foram 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O artilheiro foi o Cedric Itten, fez 3 gols. A melhor classificação deles na Eurocopa é uma oitavas de final, que aconteceu justamente na última temporada em 2016. Perderam para a Polônia por 5-4 nos pênaltis. O técnico Vladimir Petkovic é o comandante da seleção desde 2014. Né? Desde então, a Suíça não, sempre chegou na fase final das competições e nunca perdeu
Nunca perdeu não, perdão. Nunca, sempre passou de fase, sempre passou da fase de grupos. Nunca ganhou um jogo de mata-mata, mas nunca deixou de passar da fase de grupos. É um feito interessante para um país que deve ser o quê? Deve ter uma população menor que a de São Paulo. Com certeza. E não tem, assim, digamos que a geração da Suíça não é a geração de ouro, né? Assim, é uma geração boa, tem jogadores interessantes, mas assim, é uma geração que eu estava comentando com o Bringel antes. Parece que você tá lendo os mesmos nomes, né, os mesmos jogadores há, sei lá, uns 10 anos. O principal jogador ainda é o Xhaka, o volante do Arsenal, é o capitão do time, é um bom jogador. Pela Suíça é uma peça muito importante, não somente dentro de campo, né, mas como mentor, como figura mesmo de representatividade. E um dos possíveis destaques é o Embolo, né? Chegou no Borussia Mönchengladbach em 2019, um cara que sofreu muito com lesões durante a carreira, mas é um atacante muito rápido e que pode se tornar uma arma muito perigosa, principalmente contra times em que a Suíça, que é conhecida pelo seu ferrolho, né, pode utilizar ele como arma para o contra-ataque. É um jogador que, salvo engano, já disputou a Euro da última Euro. Não lembro. Lembro bastante de alguns jogos importantes dele com a camisa da Suíça. Então, é um cara que é um atacante muito, muito interessante de se ver. Pode ser aí uma arma para esse time da Suíça surpreender nesse grupo aí. Acho que a Suíça, junto com a Itália, são os principais candidatos a serem os 2 primeiros do grupo. Sim, também acho. Mas seguindo aqui pro grupo B, o grupo B é composto por Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. A Dinamarca, na classificatória, teve 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O principal goleador é o Eriksen, né, da Inter de Milão, com 5 gols. E eles foram vencedores da Euro de 92, né, e como curiosidade, eles falharam em se classificar para a Euro de 92, só que eles conseguiram a vaga depois de 10 dias, porque a Iugoslávia foi excluída da Euro. Então eles conseguiram a vaga meio que sem querer e depois acabaram ganhando o negócio. Mas essa seleção da Dinamarca é mais conhecida pelo Eriksen, né, que é o jogador mais conhecido dessa geração. É um cara que teve um período muito bom pelo Tottenham, ele teve um destaque lá, foi um dos principais jogadores daquele período com o Pochettino, que foi finalista de Champions League. Só que na temporada passada já tinha um desgaste e ele queria sair para testar novos ares e acabou indo para a Inter de Milão. O que não acabou sendo muito bom para a carreira dele, porque ele ficou no banco, ele não se entendeu muito com o Conte. Mas enfim, ele ainda continua sendo o principal jogador dessa equipe e é o cara de maior destaque. Só que um outro jogador que teve uma crescente muito grande, principalmente nessa última temporada, foi o Højbjerg, do Tottenham mesmo. Que o Mourinho trouxe ele do Southampton. E ele tava jogando, principalmente na primeira metade da temporada, ele tava jogando demais naquele meio campo. Ele deu uma caída de nível na segunda metade, porque a equipe inteira caiu de nível. Todo mundo, tirando o Son e o Kane, o resto todo mundo caiu muito de nível. Mas é culpa do Mourinho, né? Foda-se. Mas o cara, o Højbjerg é um cara a se prestar atenção, assim. É um talento muito importante, mas esse grupo, eu acho que a Dinamarca muito provavelmente vai ser a segunda colocada desse grupo, porque a Bélgica com certeza vai liderar e ela possivelmente vai brigar com uma Rússia ali por um segundo lugar, talvez, mas muito provavelmente vai se classificar em segundo. O time seguinte do grupo é a Finlândia, né, que vem aí como um possível saco de pancadas, né, desse grupo. É um país que não tem tradição, né, não tem muita tradição no futebol. Na eliminatória da Euro foram 10 jogos disputados, 6 vitórias, nenhum empate, 4 derrotas. O artilheiro do time e principal destaque é o Timo Pukki, né? É um atacante, perdão, que atua no futebol inglês, ele joga no Norwich da segunda divisão. Ele é fazedor de gol, cara. Ele é fazedor de gol. Não é assim tecnicamente brilhante, mas é um cara que, se a bola chegar bonitinha ali, não precisa nem estar redondinha, pode ser mais ou menos assim para ele vai
ter boas chances de guardar. É um nome muito interessante para times também de baixo escalão, né, da primeira divisão. Da segunda metade da tabela, por exemplo, da Premier League, seria um alvo interessante, mas ele se deu muito bem com o Norte. Provavelmente vai jogar a primeira divisão da Inglaterra na temporada que vem com o Norte que subiu. Outro nome interessante para se notar nesse time da Finlândia é o Fredrik Jensen, que é um ponta do Augsburg. Tem 23 anos, é um cara que promete bastante. Chegou a 2 temporadas no time alemão pela seleção da Finlândia. São 16 jogos e 7 gols, né? Se você parar para pensar que a Finlândia não é um time que costuma marcar muitos gols, né? Ele está aí num ótimo caminho para marcar época mesmo como um grande jogador finlandês. Essa vai ser a primeira competição que a Finlândia vai jogar a fase final. A Finlândia nunca se classificou nem para a fase final de Euro, nem para a fase final de Copa do Mundo. Então, é uma estreia aí que, infelizmente, acabou rolando, né, para a Finlândia, que caiu num grupo difícil, né, um grupo muito complicado, com Dinamarca, Bélgica e Rússia. São 3 países que foram para a última Copa, são 3 países que têm bases muito consolidadas dentro né, do seu elenco. Eu acho que vai ser difícil aí para a Finlândia passar de fase. Como você disse, eles vão ser provavelmente o saco de bancada, né? Se eles estivessem em outro grupo, poderia ter sonhar um pouco ali, mas nesse grupo sem chances, né? Se beliscar um empatezinho aí já tá de bom tamanho, né? Meu Deus, beliscar um empate com a Rússia, que deve ser um ataque incrível. Nossa. Mas o próximo time é a Bélgica, né? Que a Bélgica, como a Itália, foram, se não me engano, as únicas 2 seleções que tiveram 100% de aproveitamento na classificatória. A Bélgica teve 10 vitórias em 10 jogos. O artilheiro foi o Lukaku. E a melhor campanha deles foi em 80, quando eles foram vice-campeões e perderam para a Alemanha. Esse time já é talvez seja uma das últimas chances que essa geração belga tenha de conquistar alguma coisa. Por ser a geração de ouro da Bélgica, muita gente esperava mais deles, porque desde a Euro de 16 eles já vêm de um nível bom, com o Hazard, De Bruyne, o Lukaku, eu ia falar em si, cara, o que joga com ele no Napoli, o Mertens. Tem vários jogadores de um alto nível, o Courtois, os laterais que eu não gosto muito, mas enfim, estavam lá, tem Fellaini, tem todos esses caras que todo mundo já conhece, que jogaram nos grandes europeus de um bom tempo pra cá. E o Roberto Martinez vem fazendo um bom trabalho, né? Quem se lembra dele de um jeito muito carinhoso é o Brasil, né? Porque perdeu na Copa 18 naquele time da Bélgica que jogou muito bem contra o Brasil nas quartas. O time jogou demais, tanto que perdeu para França, né? Na semi. Perdeu para a França na semi. Sobre esse jogo, só deixa eu fazer uma pergunta para você, Bringel. O Cássio pegaria o chute do De Bruyne? Nem fudendo. Deus, Jesus. Mas o Roberto Martinez vem fazendo um bom trabalho com essa seleção, que era algo que faltava, que era alguém que tivesse uma capacidade de conseguir combinar todos os talentos dessa geração. Mas, querendo ou não, de uns tempos pra cá, quem era o cara da seleção era o Hazard, só que com os problemas que ele vem passando, problema físico, e o Real Madrid não vem sendo o melhor lugar para ele nas últimas 2 temporadas. Ele não vem conseguindo ter destaque e tem um histórico de lesão seguido muito forte nesses últimos anos. Mas o De Bruyne mantém um nível muito alto no Manchester City, mas que ele também teve alguns problemas com lesão, mas ele ainda é o principal jogador daquele time. E o cara que, para mim, ele merece mais destaque dessa seleção é o Lukaku. Porque o Lukaku, por mais que ele também já tá nesse time faz muito tempo, ele é o cara que fez a melhor temporada dos belgas esse ano para mim. O cara foi o cara desse time da Inter, ele levou o time nas costas em vários jogos. Ele jogou demais, ele é o cara perfeito para esse sistema do Conte, que manda a bola para frente, deixa o cara tancar 3 negros ali, segura a bola e mete uma bicuda de esquerda.
Porque ninguém consegue parar o cara. Fisicamente, ele é absurdo. E ele é muito veloz. E por mais que ele talvez não seja tão habilidoso quanto outros jogadores, mas a capacidade dele de finalização é ridícula. O Lukaku tá jogando demais. Ele é um jogador muito inteligente também, né? O Lukaku é um jogador muito inteligente. Ele joga demais. Por mais que, tipo, eu acho que o pessoal superestima um pouco o Lautaro, que faz a dupla com ele na Inter, mas o Lukaku, ele é o principal jogador desse time da Inter fácil. Não tem o que falar. E a Bélgica também é a seleção que vem liderando o ranking da FIFA já tem alguns anos, né? Eu acho que já tem uns 3, 4 anos que eles vêm liderando o ranking da FIFA. Não que seja relevante, né? Mas, enfim, tá lá. O primeiro lugar tá lá. Desde setembro de 2018 até agora. Na primeira. E é engraçado que foi um pouquinho depois que a França ganhou a Copa, né? Enfim. O país seguinte desse grupo, que é o último, é a Rússia. Né? A Rússia que foi sede da última Copa do Mundo, a Rússia que tem um título de Eurocopa em 1960 como União Soviética, como Rússia. A melhor classificação foi a semifinal de 2008, também conhecido como o único mês em que o Arshavin jogou bola na vida. Em 2016, o time parou na fase de grupos, né? E o recorde na classificatória desse ano, né? Para esse ano, foi de 10 jogos, 8 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas da Rússia foram para a Bélgica. Né? Então vai ter um confrontozinho aí de 2 times que já se enfrentaram na eliminatória. O Cherchesov é o técnico da Rússia já há bastante tempo, é um cara que conhece o elenco e tem como seus principais jogadores o Dzilba, que é o artilheiro, né? Foi o artilheiro das eliminatórias pela Rússia com 9 gols, é um atacante de referência, ele não é muito móvel, mas é um fazedor de gol, ótimo jogador. E o Golovin, que é foi um bom destaque na Copa do Mundo, apareceu muito bem, fez com que ele fosse vendido do CSKA para a equipe do Mônaco, que é onde ele joga hoje, né? Uma referência aí, ele é um jogador mais novo, né? Tem 23 anos o Golovin, a esperança aí da Rússia para um jogador aí de mais de 10 anos, por exemplo, de seleção. Talvez o Golovin seja o próximo cara ali, a próxima face da Rússia nos próximos anos, né? Para mim, a Rússia briga ali com a Dinamarca pelo posto de segundo do grupo. Acho que é um grupo que pode, sim, sem dúvida, classificar 3 times para a próxima fase. Também acho. Vamos seguindo para o grupo C. Grupo C tem a Holanda, Ucrânia, Áustria e a incrível Macedônia do Norte, que classificou pelo playoff. A Holanda, que teve 8 jogos e 6 vitórias, um empate e uma derrota durante a fase classificatória, com o Wijnaldum fazendo 8 gols. Eu não sei se ele foi o artilheiro da eliminatória inteira, porque, se não me engano, o Gnabry fez 8 também. Mas a melhor campanha da Holanda foi em 88, quando eles foram campeões. E esse time teve uma mudança recente, né? De técnico, né? Porque o Ronald Koeman, que vinha fazendo a renovação da seleção holandesa, que a Holanda, para quem não se lembra, ela ficou fora da Eurocopa de 16 e da Copa 2018. Então, eu acho que junto com a Itália ali, foram as seleções que mais fizeram besteira na última década e precisavam de uma renovação. Precisavam surgir com novos talentos e com uma base para o futuro. E eu acho que as duas vêm fazendo um bom trabalho nesse sentido. Mas a Holanda, eu acho que foi um passo para trás, foi perder o Koeman e anunciar o De Boer, porque o De Boer ele só fez cagada como técnico na carreira dele, porque ele já treinou o Ajax, nada. Inter, eu acho que ele ficou uns 2 meses na Inter, brigou com todo mundo lá. O Crystal Foi Palace... ele que meteu o Gabigol no banco, né? Mano, tá certo. Ele brigou com o Gabigol lá na Inter. Coisa boa que ele fez, Aí ele foi pro Crystal Palace e o Atlanta United. Mas ele não fez nenhum trabalho minimamente decente nessas equipes. E o principal jogador dessa seleção da Holanda, pelo menos pro ataque, é o Memphis Depay. Ele é um cara que ele surgiu muito bem na Holanda no início da década.
Ele foi por Manchester United, ele tinha uma expectativa muito grande, só que eu acho que ele não estava pronto ainda para o nível que o Manchester United esperava dele. Não só o Manchester United, que a Premier League esperava dele, mas o Manchester United estava num período tão horrível que qualquer cara ali ia dar errado. Então ele se fudeu e agora no Lyon ele vem jogando muito bem, está sendo o principal jogador daquele time. Mas ainda assim a espinha dorsal da equipe da Holanda ainda é composta pelo De Jong e pelo De Ligt, né? Que são os dois jovens que saíram do Ajax, mas ainda mantém a... Eles são os principais jogadores da equipe junto com o Depay. Eu acho que eles com certeza vão liderar essa equipe para vencer esse grupo. A equipe seguinte do grupo C é a Ucrânia. A Ucrânia teve uma boa classificatória, né? Foram 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. O artilheiro foi o Roman Yaremchuk, atacante. O time chegou na fase de grupos, né, da Eurocopa em 2002 e 2016, em 2012, na verdade, em 2016. Em 2012 a Ucrânia foi sede, né, da Euro junto com a Polônia. E são as únicas 2 participações aí da Ucrânia. Então é a terceira Euro consecutiva que a Ucrânia participa como país independente, né? A Ucrânia fazia parte da União Soviética, então teoricamente tem um dedinho ali de campeão em 1960. O técnico da Ucrânia é o Shevchenko, que é talvez um dos maiores jogadores da história, o maior jogador da história recente do país. Ídolo máximo para todos os ucranianos, né? Então ele é o treinador, conseguiu carregar a Ucrânia para mais uma Euro. O jogador-chave desse time é o Andriy Yarmolenko, né? Ele é um jogador muito importante, é o segundo maior artilheiro da história da seleção da Ucrânia, tem 38 gols em 92 jogos, ele tem 10 gols a menos do que o técnico do time, que é o Shevchenko. E jogadores para se olhar, a gente fez um podcast, uma das primeiras edições do nosso podcast, você pode procurar aí no seu agregador. A gente falou de seleções que poderiam pintar com sucesso no futuro, e a gente falou da Ucrânia, né? A Ucrânia é um time que tem uma geração muito interessante vindo. Um dos principais nomes é o Vitor Tsigankov, né? Que é um jovem jogador, um jovem meia do Dinamo de Kiev. É um meia muito promissor, habilidoso, joga ali atrás do atacante. Acho que é um time que vai fazer um barulho interessante nessa Euro, assim. Pode arrancar pontos interessantes, principalmente se a Holanda der uma bobeada ali. Acho que pode conseguir alguma coisa. Esse é outro grupo que, para mim, você percebe que tem 3 times acima do quarto time, né? A Macedônia do Norte, infelizmente, não é muito parâmetro. Então, vai ser uma briga muito interessante aí para ver para ver quem pode beliscar aí uma vaguinha a mais na próxima fase. Isso. E a próxima equipe é a Áustria, né? Que a Áustria, ela teve 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas na fase classificatória. E o Arnautovic foi o artilheiro com 6 gols, né? O Arnautovic, que é um dos jogadores mais conhecidos dessa equipe. Agora ele tá na China, deve estar fazendo um monte de besteira lá. Ganhando dinheiro. Tá certo, né? No jogo. O técnico da Áustria, piada pronta, né? O Franco Foda. Esse técnico é bom, pô. O cara é foda, não tem nem como falar que não. Cara, meu Deus do céu. Ele é o técnico da Áustria desde 2018, mas o principal jogador dessa equipe é o Alaba, né? Que jogador do Bayern de Munique, vai sair no fim da temporada para jogar no Real Madrid, já tá acertado. Mas por mais que no Bayern de Munique ele sempre jogou como zagueiro ou lateral esquerdo, na Áustria ele joga como meia, ele joga como camisa 10. Mas por conta, eu acho, das dificuldades criativas da Áustria, ele acaba tendo que fazer esse esforço. E um dos jogadores mais jovens que tem um potencial que pode ajudar essa equipe é o Baumgartner, que é jogador do Hoffenheim. É um jovem jogador, ele fez a estreia dele pela Áustria em setembro do ano passado. E ele, de lá para cá, ele já se estabeleceu como um dos jogadores mais importantes dessa equipe. E a nível de curiosidade, a Áustria ela não tem uma vitória em
campeonatos importantes como a Copa do Mundo ou a Euro desde 1990. Eles bateram os Estados Unidos na Copa de 90 por 2-1. Bizarro. Pois é, faz tempo também que a Áustria não chega numa Copa do Mundo, né? O último país desse grupo é a gloriosíssima Macedônia do Norte, cara. A Macedônia do Norte, no grupo G das eliminatórias da Euro, fez 10 jogos, ganhou 4, empatou 2 e perdeu 4. O artilheiro foi o Eldif Elmas, fez 4 gols. O time se classificou para o caminho D do playoff de classificação, que é o playoff da Liga D, da Nations League. E nos playoffs bateu o Kosovo por 2-1 e a Geórgia na final por 1-0 e chegou aí a seu primeiro torneio continental, né? Seu primeiro grande torneio. A Macedônia do Norte, que antigamente era conhecido como a antiga República Iugoslávia da Macedônia, adotou a Macedônia do Norte porque existe um povo na Grécia que se denomina Macedônia. Então, por isso, para diferenciar o país desse povo grego, usa-se o Macedônia do Norte. O técnico é o Igor Angelovski, foi apontado como treinador em outubro de 2015, né? E está aí desde então fazendo um trabalho interessante no comando da seleção do país. O jogador principal é o Pandev, né? Quem acompanha o futebol europeu e o futebol italiano há mais tempo lembra dele. Ele está com 37 anos, está jogando a 20ª temporada dele na Itália. E sim, ele é exatamente o que você espera dele, um jogador velho que ainda é talentoso e ainda consegue carregar um time, uma seleção nas costas. Ele é muito bom jogador, o Pandev. É um cara que eu aprendi a ser fã durante a carreira dele, porque não gostava, mas assim, não dá para você não admirar o que o Pandev representa, não só para os macedônios, mas também para os times assim de médio porte na Itália. Não só de médio porte, porque no auge da carreira ele jogou bastante também na Inter, jogou na Lazio, campeão da Champions com a Inter, e como é de se esperar, ele é o líder, né, de estatísticas pela Macedônia, né, o artilheiro e o jogador com mais gols do país. Outro jogador para se ficar de olho é o artilheiro das eliminatórias, que é o Gif Elmas. Tem só 21 anos, jogador do Napoli, e promete ser o jogador-chave da Macedônia, que deve ser o saco de pancadas desse grupo também. E seguindo para o grupo D, é o grupo que tem a Inglaterra, a Croácia, a Escócia, que também se classificou pelo playoff, e a República Tcheca. A Inglaterra, ela teve 8 jogos na fase classificatória, 7 vitórias e 1 derrota. Quase perfeito. O artilheiro foi o Harry Kane, com 12 gols. Então ele foi o artilheiro, não tinha percebido. Mas a melhor classificação da Inglaterra, por incrível que pareça, numa Euro, foi em terceiro lugar em 68. Meu Deus, Inglaterra pipoqueira. Normal, né? O técnico é o Gareth Southgate, que é um cara que já vem há um bom tempo sendo o técnico da seleção inglesa. Ele vem fazendo um trabalho bem decente, tanto que eles foram semifinalistas no último Mundial. E é um trabalho que vem sendo mais focado nos jovens nessa equipe, né? E tem uma geração incrivelmente absurda, essa geração da Inglaterra, que também é outra seleção que está naquele podcast nosso de destaques para o futuro, que vocês devem dar uma olhada. Mas o principal jogador desse time ainda continua sendo o Harry Kane, que é um cara que já está nos seus 27 anos, mas ele é um dos melhores atacantes do mundo, melhores centroavantes do mundo. Por mais que ele tá no Tottenham e ele tá perdendo o tempo dele, mas ainda assim ele é um cara super completo, matador, contribui muito pro ataque, ele é super inteligente, sabe ser um cara assistente, e ele também tem esse espírito de liderança, já se torna um líder desse elenco. Que o capitão da Inglaterra, se não me engano, é o Maguire, só que ele tá machucado, eu não sei se ele vai jogar essa Euro. A Inglaterra tá com alguns problemas de lesões de alguns dos principais jogadores. Então tem jogadores que não tem certeza ainda se vão estar prontos para Euro, como o Declan Rice, o próprio Maguire. O Grealish. O Grealish voltou hoje, mas ainda não sabe se ele vai estar 100% para isso.
Ainda tem algumas dúvidas, mas o elenco é muito bom. E ainda para destaques tem, putz, dá pra falar uns 10 caras. Porque tem Mason Mount, tem Jadon Sancho, tem Rashford, tem. Cara, sei lá, tem o Foden. Foden. Tem muita gente É boa. muita gente. É muita gente boa e eu quero ver também. Esse eu acho que é um dos principais problemas do Southgate, que é como colocar tanto talento assim. Mas elenco não falta, né? Talento não falta. Exatamente. O próximo país do grupo é a Croácia. Croácia, atual vice-campeã do mundo, passou pelo grupo E das eliminatórias da Euro, passou em primeiro com 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. O artilheiro foi o Bruno Petkovic, com 4 gols. O Zlatko Dalic é o atual treinador, ele assumiu a seleção em 2017 e carregou o time para a final da Copa do Mundo de 2018. Na última Euro, a Croácia perdeu nas oitavas de final para Portugal, na prorrogação por 1-0. Chegou em 2 quartas de final, 96, que foi a primeira edição da Euro que a Croácia disputou como país independente, e 2008. O melhor jogador da Croácia, o cara da Croácia ainda é o Modric, 35 anos, bola de ouro de 2018. Assim, é um cara que dispensa muitas apresentações. Talvez ele seja um dos melhores meio-campos da sua geração, sem dúvida um dos melhores meio-campistas da última década. Um cara que, putz, qualquer adjetivo que você pense para falar dele positivo é válido, é justo. É um cara que tem uma carreira brilhante, passando por Tottenham, passando por Real Madrid e também pela seleção da Croácia. Outro destaque possível desse time da Croácia é o Josip Brekalo, né? Rápido, habilidoso, ele é um ponta que joga no Wolfsburg e que está conseguindo boas atuações pela seleção da Croácia sob o comando do Dalic, né? Ele conseguiu muitos gols e assistências nas últimas partidas, principalmente do ano passado, né, na UEFA Nations League. É um cara para se ficar de olho aí, que se pode ter algum bom destaque nessa fase de grupos aí, talvez, e principalmente também, né, acredito que a Croácia deva passar de fase nessa Euro desse ano. Isso, agora eu acho que os times que sobraram são os dois que vão brigar para ficar em terceiro lugar ali, né? A Escócia, ela, na fase classificatória, ela teve 5 vitórias e 9 derrotas, e no playoff ela, bizarramente, ela empatou 0-0 com Israel, ganhou nos pênaltis, empatou 1-1 com a Sérvia, ganhou nos pênaltis. E o artilheiro da equipe foi o McGinn, com 7 gols, o McGinn do Aston Villa. A melhor campanha da Escócia na história foi em 92 e 96, que eles ficaram na fase de grupos. Mas essa equipe, ela tem alguns destaques que são os jogadores que jogam na Premier League, né? Como o Robertson, que é o capitão da equipe, Robertson do Liverpool, lateral esquerdo, que é um dos principais jogadores dessa equipe. O McGinn também é um dos principais jogadores desse time, que vem fazendo uma boa campanha. Mas os jovens que vêm crescendo nessa geração, como o McTominay, o Billy Gilmour do Chelsea, que são dois meio-campos que eu acho que eles se completam bem, porque o Billy Gilmour ele consegue ser dadas as devidas proporções, ele faz uma função de Pirlo, que é um cara que vem buscar a bola, sabe passar bem, sabe abrir o campo. E o McTominay ele vem fazendo uma dupla boa com o Fred no Manchester United nessa temporada. Essa é uma temporada mais de afirmação para ele, né? Que acho que com a ajuda das lesões, da inconsistência do Pogba e pelo fato do Solskjaer também não querer usar muito o Van de Beek ali, o McTominay conseguiu crescer bastante naquela posição e ele está crescendo bastante ao longo dessa temporada. Então acho que a Escócia tem um potencial para talvez brigar ali com a República Tcheca para ficar em terceiro, mas muito provavelmente não vai ficar não. E agora chegando no último país do grupo, a República Tcheca, ou Tchequia, passou pelo grupo A das eliminatórias da Euro no segundo lugar. Foram 8 jogos, 5 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Foi o mesmo grupo que caiu no mesmo grupo que a Inglaterra, né? Então, de novo, teremos um confronto que já houve, né, nas eliminatórias, um confronto que vai se repetir
na fase final do torneio. O artilheiro foi o Patrick Schick, é um atacante que surgiu muito bem na Roma, né, na Sampdoria, na verdade, passando no futebol italiano. Fez 4 gols durante as eliminatórias. A República Tcheca tem um título de Euro, ganhou em 76 como Tchecoslováquia, né, encorpado a República Tcheca e a Eslováquia. E depois, na última edição, em 2016, o time caiu na fase de grupos. O principal jogador é o Vladimir Darida. Ele é um meia do Hertha Berlim, é um cara que faz tudo ali no meio campo, é um líder nato, é um jogador muito importante tanto para o Hertha quanto para a equipe da República Tcheca, em termos de liderança e em termos de... Mesmo que tecnicamente ele não seja tão bom, né? É um cara que... um jogador que é admirado pelos companheiros, né, pelos seus atributos de liderança, principalmente. Outro grande destaque é o Thomas Tuchel, que é jogador do West Ham. É um cara que vem fazendo muito gol importante na Premier League, vem sendo uma peça-chave na campanha do West Ham, que briga por Champions League, né? É um time que está tentando chegar na competição europeia depois de muito tempo, e o Souček vem tendo boas atuações pelos Hammers, é um jogador fundamental. A torcida tcheca espera, né, que ele mantenha essa regularidade, que ele mantenha essas boas atuações na Euro, para que a seleção possa beliscar uma vaguinha e a terceira vaguinha, talvez, quem sabe. E o grupo E é o próximo grupo, é o grupo que tem a Espanha, a Suécia, a Polônia e a Eslováquia, que também se classificou pelo playoff. É um grupo muito equilibrado. A Espanha, que na fase de classificação teve 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Seus artilheiros foram o Álvaro Morata, o Sérgio Ramos e o Rodrigo, com 4 gols cada. E a Espanha é uma das maiores vencedoras da Euro, né? Ela venceu em 64, em 2008 e em 2012. E essa equipe é liderada pelo Luiz Henrique, que ele já era técnico da seleção espanhola. E, se não me engano, ele saiu em 2019, quando ele teve alguns problemas pessoais. Se não me engano, a filha dele faleceu, algo do tipo. E depois ele ficou um tempo fora. Aí teve o problema da Copa do Mundo, que foi uma zona, a Copa da Espanha. Da Rússia. Isso. E depois ele voltou agora no ano passado para liderar a Espanha de novo. Os principais jogadores dessa seleção na Espanha, a Espanha é engraçado que ela está numa fase de transição, né? Alguns desses principais jogadores que eram daquela seleção super vitoriosa da década passada, como o Sérgio Ramos, o Piqué, eles ainda estão na equipe, mas tem novos jogadores surgindo aqui, como o Dani Olmo, o Ferran Torres, o próprio Rodrigo, o meio brasileiro lá. Tem vários jogadores que vêm crescendo. O Pau Torres também é um jogador muito interessante, o zagueiro. Tem o Gaiá, o lateral esquerdo também. Lateral esquerdo, Gaiá? Isso. O Gaiá, então, vem tendo uma renovação, que era algo que era necessário nessa seleção da Espanha. Então, e por mais que teve os momentos de vitória na década passada, também teve os momentos de falha, como na Copa do Mundo do Brasil, que eles não foram bem. Até a própria Copa de 2018, que eles também foram bem mal. E eu acho que é mais por uma questão interna mesmo, do que pela qualidade dos jogadores que eles têm, que é um talento absurdo. E também esqueci de falar do Pedri também, né? Jogador do Barcelona, 18 anos. Vem fazendo uma temporada muito importante também. O segundo time desse grupo é a Suécia, né? E se a Espanha passou em primeiro no grupo F das eliminatórias, a Suécia passou em segundo. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Robin Quaison fez 5 gols durante as eliminatórias, foi o artilheiro. A Suécia não passou de fase na última Euro, né? Na Euro de 2016. E o Jenny Anderson, que é o atual técnico, assumiu depois disso e levou a Suécia a uma Copa do Mundo pela primeira vez em 12 anos. Na Copa do Mundo de 2018, a gente lembra que a Suécia passou de fase, né? A Suécia passou de fase na Copa do Mundo de 2018. Foi eliminada, se não me engano, pela Suíça. Em 2006 eles ficaram nas oitavas também, não foi? Foi. Ficaram nas oitavas.
caíram para a Alemanha nas oitavas. O principal jogador da seleção sueca é o Robin Olsen, né? Um goleiro muito seguro, é um goleiro que raramente falha, é um goleiro que se destacou bastante também na Copa de 2018, né? Chamou bastante atenção. Ele é da Roma atualmente, é o principal destaque dessa seleção sueca, que tem também o Alexander Isak, né? Que apareceu no Borussia Dortmund alguns anos atrás, falaram que era o sucessor natural do Ibrahimovic, sofreu com algumas lesões, não conseguiu atingir o nível que se esperava dele numa idade tão jovem, mas ele tem 21 anos agora, está na Real Sociedad, está conseguindo jogar, está conseguindo se destacar. Então vale lembrar aí que então, com 21 anos ele tem aí pelo menos uma boa estrada ainda para percorrer, pode ainda ser sim um jogador muito importante para a Suécia. A Suécia foi sede da Eurocopa de 1992 e foi quando eles atingiram também a sua melhor classificação. Eles foram semifinalistas daquela Euro, foram eliminados pela Alemanha na semifinal, que a Alemanha que seria vice-campeã para a Dinamarca, grande rival da Suécia no mundo do futebol. E a próxima equipe é a Polônia, que na fase de classificação teve 8 vitórias, um empate e uma derrota, com o Lewandowski sendo o artilheiro da equipe com 6 gols. E a melhor classificação deles em Euro foi na Euro passada, em 2016, que eles ficaram nas quartas de final e perderam para Portugal nos pênaltis. A equipe é comandada pelo Paulo Sousa, que chegou na equipe agora no começo do ano. Ele teve, se não me engano, 3 jogos com a equipe até agora. E é um cara que não sei como ele foi para aí, porque ele já foi técnico de 200 equipes em todos os países possíveis. O cara tá zerando o passaporte dele como técnico. Mas a equipe já é um time que já vem fazendo uma campanha, talvez seja a melhor geração da Polônia, ou de um bom tempo para cá seja a melhor geração que eles conseguiram produzir, com o Lewandowski, com o Błaszczykowski, com o Piatek, que é um cara que não é tão novo, ele já tem os seus 26, se não me engano, mas também é um cara muito talentoso. Então tem vários caras de muita qualidade nessa equipe, mas ainda assim falta um pouco mais de estabilidade na defesa, um pouco mais próximo, uma equipe um pouco mais perigosa. Mas o Piatek, que é um cara que eu gosto bastante, eu gostava muito dele no Napoli, eu não entendi porque teve aquela treta no Napoli não, tô confundindo com o outro cara. O Piatek é o que jogou no Milan. Isso. Aí agora tá no Hertha. É um cara que ele já teve seus picos ali, teve momentos bons, ele teve aquela fase com o Paquetá, que ele e o Paquetá estavam jogando muito bem junto no Milan. Mas o Piatek é um cara que tem um certo destaque ali. Eu acho que ele pode fazer uma boa dupla com o Lewandowski. E para uma curiosidade, que o Błaszczykowski é o artilheiro da Polônia de todos os tempos na Euro, com 3 gols. O Lewandowski tem 2. Então ele só precisa fazer um gol nessa Euro para ele empatar com o Blas e acabar com essa marca ridícula do Błaszczykowski ser o artilheiro da Polônia em Euros. Eu acho que ele consegue. É uma opinião que posso estar arriscando, mas eu acho que ele consegue. A não ser que alguém quebre a perna dele. No Zika, hein? O último país desse grupo é a Eslováquia. A grande Eslováquia, que chega pela segunda vez consecutiva à Euro, né? A Eslováquia terminou em terceiro no grupo E da Euro, num grupo que tinha Croácia e Gales, também se classificaram. Foram 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E por causa da posição na Nations League, foi para o caminho B dos playoffs. Lá empatou em 0-0 e venceu nos pênaltis por 4-2 a Irlanda, a República da Irlanda, e depois venceu na prorrogação por 2-1 a Irlanda do Norte, para chegar na fase de grupos da Eurocopa. O Tarkovic, Stefan Tarkovic, que é o técnico, assumiu depois da saída do Pavel Rapal, né, em outubro da última temporada. Assinou de forma fixa em dezembro. Ele era assistente do Jan Kozak, técnico da Eslováquia na Euro de 2016. O principal jogador, maior estrela,
referência, ícone, todo e qualquer adjetivo possível, é o Marek Hamšík, ex-jogador do Napoli, ídolo também do Napoli, é o líder de estatísticas tanto de jogos quanto de gols da seleção eslovaca, é um meia muito experiente já passou dos 30 anos, hoje ele está no AIK da Suécia, no IFK, perdão, IFK Gotemburgo da Suécia. Cara, ele é um cara que controla o meio-campo, ele jogava mais avançado, né? Mas agora, com um pouco do declínio físico, acaba recuando um pouco e é um criador de jogadas. Ele é muito criativo, um jogador que, com um mínimo de espaço, consegue encontrar boas jogadas para seus companheiros. Outro destaque é o Thomas Suslov, que é um atacante de só 18 anos, ele atua no Groningen da Holanda, que declarou uma vez para o pai dele que jogaria com o Marek Hamšík um dia. E tá aí, né? Pode ser convocado para a Euro de 2020 e fazer uma dupla interessante com o Hamšík e o Suslov, que é talvez um dos principais aí jogadores a longo prazo que a Eslováquia tem nos seus quadros, né? E uma curiosidade, 8 dos 11 jogadores que a Tchecoslováquia tinha em campo quando venceu a final de 1976 contra a Alemanha eram da Eslováquia. A Eslováquia, que é uma ex-república da Tchecoslováquia, a separação aconteceu também no final da década de 80, se não estou enganado. Isso aí. E o último grupo da Euro 2020 é o grupo F, com a Hungária, que também se classificou pelo playoff. Hungria, Portugal, né? Hungria, isso. O que eu falei, meu Deus. Hungria, Portugal, França e Alemanha. O grupo da morte. Meu Deus do céu. Tomara que a Hungria passe nesse negócio. Ganhe tudo. Mas a Hungria, na fase de classificação, ela teve 4 vitórias e 4 derrotas, e no playoff ela ganhou da Bulgária por 3-1 e depois ganhou da Islândia por 2-1. E o artilheiro deles durante essa campanha foi o Orban, com 3 gols. A melhor campanha da Hungria na história da Euro foi o 3º lugar em 64. O segundo país do grupo é Portugal, né? Os atuais campeões da Nations League também se classificaram pelo grupo B com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 8 jogos. O artilheiro foi o vice-artilheiro das eliminatórias no geral. Cristiano Ronaldo fez 11 gols. A melhor campanha foi a de 2016, que foi a campanha do título, né? Que foi liderada pelo Fernando Santos, que ainda é o treinador da seleção de Portugal. O principal jogador de Portugal não é de surpresa para ninguém, que é o Cristiano Ronaldo. Né? A função que o Cristiano Ronaldo vai fazer também não é surpresa para nenhum, porque quanto mais velho ele fica, mais ele perde mobilidade, vamos dizer assim. Ele acaba ficando um jogador mais de área e mais próximo do que ele faz melhor, que é a finalização. Ele se torna mais um finalizador do que um criador, né? Então, enquanto a bola chegar nele, né, de uma forma redonda, assim, digamos, né, enquanto a bola chegar nele, que ele possa produzir alguma coisa, Portugal tem grandes chances de chegar longe nas competições. Ele é o Cristiano Ronaldo é o jogador que mais vezes jogou pela seleção de Portugal, um dos jogadores que mais vezes disputou partidas por uma seleção no mundo. Ele, obviamente, é o maior artilheiro da história da seleção de Portugal também. E dessa vez ele tá com companhia também. Eu acho que essa seleção de Portugal pode ser até melhor que a seleção que ganhou em 2016, né? A ver aqui como vai se desenvolver o João Félix, que talvez seja o nome mais brilhante assim do futuro, mas você tem caras como, por exemplo, o Bernardo Silva, que está jogando um absurdo há pelo menos umas 2 temporadas, né? E que é ótimo jogador, é um meia muito criativo. Oi? O Rubem Dias também jogando demais. O Rubem Dias na zaga também jogando muita bola. O lateral, o Cancelo na lateral é uma opção muito sólida, que muitos países não tem um cara como ele. Então, assim, é uma seleção muito boa, de nome, é uma seleção muito boa.
O Fernando Santos é um cara que conhece o elenco, é um cara que sabe como tratar bem o elenco para montar um time que vai dar uma oportunidade de ganhar. Para mim, Portugal é sim uma das grandes favoritas a chegar longe nessa competição. E quem sabe, né? Eles vão em busca do título. Talvez seja um pouquinho demais, pode ser que sim, mas pode ser que não. A gente já viu o zebra acontecer em todo tipo de campeonato, né? Não vejo não vejo certeza nenhuma no caminho de Portugal até a final. Isso, e a França é a próxima equipe desse grupo, que foi a vice-campeã da Euro passada, perdendo justamente para Portugal naquele gol cagado na prorrogação para dar vitória para Portugal. Glorioso Éder. Meu Deus do céu, cadê esse cara? Mas a França, durante a fase classificatória, teve 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o artilheiro foi o Giroud. A França, que já foi 2 vezes campeão da Euro, em 84 e em 2000. O técnico, na verdade, entregador de coletes é o Didier Deschamps, que tem uma vasta quantidade de talento no seu arsenal ali para ele escolher quem ele quiser, tanto que ele pode deixar o Benzema chantagista fora da equipe e tá suave, que tem um monte de opção. Mas ele é um cara que a gente não pode também tirar muito do mérito dele, porque ele foi vice-campeão da Euro 2016 e foi campeão da Copa do Mundo de 2018. E ele também é um dos grandes, essa equipe da França, é um dos grandes concorrentes para ser campeã desse ano. A França tem muito jogador que poderia ser o destaque da equipe. É fácil falar do Mbappé, é fácil falar de vários caras, mas para mim o Griezmann o Pogba, mas o Griezmann para mim é um dos caras que mais joga bem quando tá com a França. E eu acho que ele é mais uma engrenagem para essa equipe do que outros jogadores. Não que eles sejam mais jogadores do que ele, mas na França eu acho que ele funciona melhor. E eles também têm muitos caras jovens que a gente poderia citar aqui, caras na defesa, no meio-campo, mas para mim o principal destaque e que também tem tudo para despontar como um dos principais talentos mundiais nos próximos anos é o Camavinga, jogador do Rennes, ótimo jogador com apenas 18 anos, mas que tem uma maturidade absurda no campo. Você já vê que ele já pega a bola, levanta a cabeça, sabe o que está fazendo, não se desespera, e ele é aquele meia que ele sabe, ele leva a bola, ele não é o que dá os passes vira no campo, fazendo super lançamentos, mas ele está sempre carregando a bola com inteligência, abrindo o campo, conseguindo dar aquele drible curto. Então ele é um cara que ele lembra mal comparando assim um Zidane de certa forma, porque ele sabe quebrar essas linhas muito com o drible, com o domínio e sabe avançar bem. Mas essa França está muito forte e desde 94 a França chegou em 5 finais de campeonatos importantes como a Euro ou a Copa do Mundo e ganhou 3 deles, né? Então a França vem bem forte por aí. A título somente de curiosidade, o Éder é atacante do Lokomotiv de Moscou desde 2018. Ele não atua por Portugal também desde 2018. Então fica aí a curiosidade por onde anda Éderzito, o ícone Éderzito. O último país desse grupo F, né? F. Isso. O último país desse grupo F e o último país também que a gente vai citar da Euro é a Alemanha. A Alemanha, que é a maior campeã da história da Euro do lado da Espanha, são 3 títulos, 72, 80 e 96. Na última competição caiu na semi 2-0 para a França e nessa última classificatória ficou tranquila no grupo C, passou com 7 vitórias e 1 derrota, 21 pontinhos, tranquilo. O artilheiro foi o Gnabry com 8 gols. Seria muito tranquilo a gente apontar a Alemanha como uma favorita, mas eu tenho uma dificuldade de fazer isso, principalmente porque o trabalho do Joachim Löw para mim já passou do ponto e passou do ponto há algum tempo, mais precisamente desde a última eliminação, justamente nessa eliminação para a França na Euro de 16. É um trabalho que taticamente não tem nada de novo, é um time, a Alemanha vem trazendo times que não são exatamente muito difíceis de se compreender e muito difíceis de serem anulados por outros adversários.
Eu também Não, acho que o processo de renovação dele foi esquisito, né? Porque ele meio que aposentou o Hummels e o Miller, sendo que ele também não tinha uma reposição à altura deles naquele momento. E agora ele tá dando meio que uma brecha para trazer eles de volta. Ele teve meio que medo de peitar alguns jogadores na Copa do Mundo de 2018, jogadores que não estavam no seu melhor nível e tinham outros que poderiam pelo menos ter uma chance. Ele não teve coragem de fazer isso, então ele se queimou faz um tempo, né? vale lembrar que ele insiste no Erican, né? Só isso daí já é motivo de justa causa em qualquer lugar sério no planeta Terra. Mas enfim, tem disso também, tem disso também. Tanto o Hummels quanto o Miller foram basicamente chutados da seleção alemã depois dessa eliminação na Euro de 2016. O Joachim Löw vai sair da seleção alemã depois dessa Euro, mas vai engolir os dois voltando com o rabinho entre as pernas, porque já se fala muito na convocação do Thomas Müller, que vem fazendo as últimas 2 temporadas do Müller, acho que foram as 2 melhores da carreira dele. Então, acho que assim, é um trabalho que atingiu seu ápice. O Löw é um cara importantíssimo na história da seleção alemã, não há sombra de dúvida disso, mas acho que ele perdeu um pouquinho o timing para sair. Tanto que depois dessa eliminação na Euro, a Alemanha não passou de fase na Copa do Mundo de 2018, foi rebaixada na primeira edição da Nations League, só não caiu porque a UEFA expandiu os grupos, então não houve rebaixamento. E assim, na última Nations League, a Alemanha tomou um vexatório 6-0 da Espanha num jogo assim, tido como um dos mais vergonhosos da história do Scratch alemão. Querendo ou não, talento tem muito talento nesse time. Se vai saber colocar ele em campo de uma forma a produzir bons resultados, é outra coisa. O grupo é muito difícil, o grupo tem 2 times fortíssimos e tem uma Hungria louquinha para aprontar alguma. Então a Alemanha não coloco como uma franca favorita, é sempre uma favorita, mas não coloco como uma franca favorita. É claro que a gente olha para a Alemanha e vê que o principal jogador talvez seja o Toni Kroos, o mais talentoso, o melhor jogador de nível, assim, é o Toni Kroos, além do Manuel Neuer, né? O Kroos é jogador de linha, o Neuer no gol, são 2 jogadores, assim, extra classe, top de linha mesmo. Mas o que chama atenção é o que você falou, a transição. Você falou que a transição não foi muito bem feita. E ela vai precisar ser bem feita, principalmente para 2022, né? Para a Copa de 2022. Então, aí a gente vai bater o olho em caras como, por exemplo, o Kai Havertz, o Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, é outro nome interessante. O próprio Timo Werner, que já está aí há alguns anos na seleção, mas precisa jogar melhor também na seleção. Jogadores como o Serge Gnabry já vem assumindo um papel muito importante na seleção, então a ver como esses jovens jogadores vão se portar num torneio como a Eurocopa. Não digo que a Alemanha tem uma certa pressãozinha, mas assim, é um torneio que vai mostrar muita coisa que pode servir como guia, como base para a Copa de 2022. É isso aí então, acabou os grupos, é isso aí, essa é a nossa, digamos, prévia dos grupos da Eurocopa. Conforme for chegando mais próximo do torneio iniciar, a gente vai fazer um programa diferente, também mesclando um pouco com a Copa América, e trazer uma análise diferente sobre o que a gente acha, e até lá também já vai ter as convocações, né? As convocações e quem vai estar lá ou quem não vai estar lá, dá pra gente também estudar um pouco do que alguns técnicos erraram ou não, que até lá também pode ter lesões, que tem muita coisa que pode acontecer até lá ainda. Mas por enquanto é isso aí. E valeu, pessoal. Fiquem com esse programa e a gente se vê até a semana que vem. Até mais. É isso aí, valeu, galera. Fiquem atentos aí, semana que vem tem mais. E que nem o Bruno já falou, né? Na próxima, mas chegando mais perto, a gente faz um outro episódio aí falando mais da Euro, falando sobre fazendo as nossas apostas, né? Quem a gente acha que vai ser melhor jogador, o artilheiro e tudo mais. É isso aí, valeu, um abração, galera.